David Fonseca, 20 anos de carreira, mas não começou tudo por aí. Não, quer dizer, ninguém começa a carreira a editar assim de discos, repente, não é? De repente. A conta redonda começa em 98, não é? Quando lança o primeiro disco, o Silence 4. Mas, efetivamente, a banda começou em 1995. Portanto, tiveram um estágio longo. Longo, de 3 anos, porque nós não conseguíamos contrato discográfico. Na altura era muito complexo editar discos sem um contrato discográfico. Havia algumas bandas que o conseguiam fazer, mas nós não éramos assim tão organizados. E então, durante 3 anos, e apesar de termos ganho um concurso de música moderna e de haver até alguma atenção em relação ao projeto, eu vi o projeto ser rejeitado por todas as editoras, uma a uma, porque cantávamos em inglês, basicamente era por isso. Era esse o argumento? Era. Nunca lhe disseram que era porque o trabalho não tinha qualidade? Não. Inclusive, tivemos pelo menos 2 editoras multinacionais a dizerem que se nós mudássemos para português, que eles assinavam o disco, mas eu era irredutível. Eu acho que eu faço música essencialmente porque me apetece. E na altura, então, era mesmo porque me apetecia. Nunca na minha vida supus alguma vez perseguir uma carreira musical. Portanto, se hoje é-me difícil de mover das ideias que eu tenho, na altura ainda era mais. Portanto, sentia-se livre para dizer que não, não é? Muito livre, não queria saber. Não era assim tão interessante para mim editar, ou seja, perseguir a carreira de um músico fazendo uma coisa que eu não queria efetivamente fazer. Por isso é que mantive sempre essa minha ideia, e acho que foi por isso que nós demorámos tanto tempo a editar um disco. E acabámos por editar também quase por uma sorte, uma coisa que aconteceu lá no percurso. Nós editámos uma versão numa coletânea e foi essa versão que acabou por ir parar à Antena 3 na altura como uma espécie de mostra dessa coletânea, que depois acabou por ir parar ao número 1 da Antena 3, e foi com esse número 1 da Antena 3 de uma versão, ou seja, de uma canção que nem sequer era nossa, que nós conseguimos convencer uma editora a assinar-nos. Portanto, é assim uma forma meio estranha como nós vamos parar. Um pouco também. Enviesada, não é? Enviesada. Mas como tudo é normalmente. O David Fonseca é músico, compositor, já vamos falar também de outras artes pelas quais se interessa. Nestes 20 anos, deixe-me perguntar-lhe, e pedia-lhe que não me respondesse, é o último ou são todos nossos filhos? Consegue, 20 anos depois, ter distanciamento para nos dizer se há algum trabalho que considere particularmente conseguido, visto hoje, não é? Que seja ainda a menina dos seus olhos, e o contrário, algum que preferisse não ter feito? O contrário não há nenhum, porque eu acho que os discos são todos frutos do seu tempo. Há, obviamente, discos que têm canções que eu gosto menos do que outras, mas eu não acho que os discos, quando uma pessoa os faz, que eles devam ser perfeitos na sua... que eles devam todos envelhecer muito bem. Eu não acho isso. Eu acho que os discos e as canções, cada vez mais, no momento em que se consomem canções com uma rapidez tão grande, as canções são muito fruto do tempo em que elas nasceram. Portanto, não há... Às vezes, quando há canções que eu gosto menos, ou discos que eu gosto menos que fiz, tem muito a ver com o facto de já não me identificar tanto com esse tempo, não necessariamente com as canções. Agora, há 2 discos que que são muito importantes para mim. É o primeiro, o do Silence 4, porque nós praticamente fizemos um best-of com o primeiro disco, porque o primeiro disco foi um disco muito, muito desejado de queremos fazer. Nós, quando chegámos à gravação do primeiro disco, tínhamos cerca de 60 canções. Isso é uma coisa muito rara quando se faz um disco. E essas 60 canções acabaram por ser uma espécie de o melhor de, não é? Acabámos por pôr não sei quantas, 15 canções no disco, mas já era uma espécie de soma de tudo o que nós achávamos que era o melhor que nós tínhamos feito até à data. Esse disco é muito importante porque acaba por ser o início de uma coisa que nunca se pensou que fosse ser como foi, e com o sucesso que teve. Mas continuo a achar que é das canções que melhor envelheceram. Talvez por terem uma raiz muito acústica, as canções são muito simples, foram gravadas de uma forma muito simples, e ainda hoje é uma sonoridade que podia pertencer a 98. Será essa simplicidade que lhes dá essa longevidade também?
É uma das coisas. Outra, eu sinceramente acho que é porque as canções são boas. E porque, a qualidade, é isso. Eu acho que sim, as canções dizem coisas muito simples e que são intemporais. São canções de amor, que falam de um amor muito juvenil. As canções foram escritas, a maior parte delas, alguns entre os meus 18 e os 22 anos, portanto, falam muito dessa época e da forma como eu via as coisas. Portanto, havia uma relação também muito grande das canções com o público mais jovem, sim, na altura. Que era o vosso público, que era o nosso público, e não só, aliás... Mas maioritariamente, na altura, sim. Não? Eu acho que não, porque eu acho que quando se vende 6 platinas, deixa-se de ter um tipo de público. O público é toda a gente, quer dizer, é como todos os grandes sucessos da música portuguesa, é quando acontecem, quando vai dos 8 aos 80. É transversal, não é? É totalmente transversal. E isso aconteceu numa altura em que ainda era possível esse tipo de fenómenos acontecer. Hoje já não é, porque hoje as coisas estão de tal forma fragmentadas que não é possível haver um sucesso apenas com tanto alcance como era na altura. Portanto, eu considero esse disco um dos importantes da minha carreira. E o outro é um disco chamado Dreams in Color, de 2007, que foi um disco que fez com que a minha carreira a solo mudasse para um sítio que eu acho que tinha mais a ver comigo, porque eu quando comecei a fazer música a solo, eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Portanto, aí estamos por volta de 2003, não é? Quando terminaram 2003, os Silence Force. Sim, eu comecei a fazer... Porque os Silence Force nem bem terminaram. Eu comecei a fazer música a solo... Em paralelo. Em paralelo, sem saber muito bem o que é que ia acontecer. Sim, mas acabaram por se dissolver, não é? Mas por uma razão muito simples. Não foi, eu acho que não foi... Foi uma decisão tomada por mim. Porque no Silence For era uma democracia, não é? Como as bandas são, toda a gente tinha que dar uma opinião, as coisas tinham que basicamente obedecer a um conjunto de votos, digamos assim. Tudo o que nós fazíamos, porque eu até acho que é assim que uma banda deve funcionar. E eu acho que toda a gente percebia que o facto de nós balizarmos a nossa banda dessa maneira era o que fazia também o som dela. Mas depois, quando comecei a fazer disco a solo, percebi que não tinha que perguntar nada a ninguém e gostei muito mais. Teve muito mais a ver com isso, com a minha característica de ditador, muito mais... Mais individualista, não é? Sentiu-se mais confortável? Individualista é a forma mais positiva de dizer. Eu acho que eu queria ser o ditador da minha banda. Ainda hoje sente essa necessidade de dominar? Sim, de alguma maneira sim, porque... De controlar todo o processo. É porque quando faço música é muito claro para mim a certa altura o que é que eu quero fazer. Quando a canção aparece, eu sei exatamente como é que eu quero que ela soe. E quando está numa banda, uma pessoa tem que ter, porque eu acho que é aquilo que forma a sonoridade de uma banda, são os seus elementos. Uma pessoa tem que ter uma abertura muito maior para ver a sua ideia original ser dilapidada um bocadinho e mexida. Não há nada a fazer. É assim que as coisas funcionam. E aquilo que era uma ideia, no final vai ser outra coisa, completamente diferente. Portanto, para si é mais confortável uma carreira a solo e pontualmente ter projetos em que trabalha com outras pessoas. Sim, e isso tem assim. acontecido bastante, assim. Não é? Sim. Gosto muito mais assim. Talvez porque assim eu tenho a oportunidade também de ver muitas das minhas ideias acontecerem. Porque senão elas nunca aconteciam. Uma das minhas grandes frustrações de estar numa banda era nunca ver efetivamente a ideia original que eu tinha a acontecer. Ela acontecia sempre, mas de outra maneira completamente diferente. Mas pronto, esse disco de 2007 foi um disco em que eu acabei por, acho eu, encontrar-me musicalmente. Portanto, tem esse simbolismo também, não é? Tem. Mais do que outra coisa qualquer, tem um simbolismo de ser um disco onde eu me revejo pela primeira vez totalmente como um artista a solo. E também é um disco que envelheceu muito bem. É um disco que continuo a tocar as canções praticamente todas desse disco e elas nunca me parecem deslocadas no tempo. E as pessoas quando os temas são mais antigos, têm mais anos, também são mais conhecidos e, portanto, imagino que, por exemplo, nos concertos, nos espetáculos ao vivo, é muito mais aliciante, não é? Porque as pessoas acompanham o que se vai cantando. Isso é mais ou menos. Isso é uma dualidade muito grande com os músicos, porque um músico, por norma, quer sempre tocar o mais recente que fez. E o público, isso é verdade, o público gosta mais do que conhece, não é? Aquilo que conhece e porque
as canções que conhece, de alguma maneira, fizeram parte da sua vida. E assim como eu, como espectador, quando vou ver um espetáculo de um músico que eu gosto, eu estou à espera de ouvir uma canção específica do músico, porque eu ouvi em casa, faz parte da minha vida. Porque gosto dessa canção. Portanto, eu percebo que as pessoas também queiram ouvir as canções mais conhecidas e aquelas que fazem mais parte da sua vida. O que fazem normalmente os intérpretes é fazer uma mistura, não é? Entre o novo e o... Eu costumo dizer que metade do espetáculo é sempre para mim. A outra metade é para as pessoas que foram ver. A metade é o mais recente, é isso? A sua metade é o mais recente? A minha metade geralmente é o mais recente, mas nem sempre. É o mais recente e talvez o mais... vou buscar canções lá atrás, mas muito mais sórdidas do que aquilo que se está à espera, não é? Coisas meio obscuras e tal. Essa parte do espetáculo geralmente é para mim. Pagam-lhe bem para fazer um espetáculo para si próprio? Pagam bem para fazer a outra metade. A outra parte eu não contabilizo. David Fonseca, apesar desse gosto particular de trabalhar a solo, como eu dizia há instantes, ao longo dos anos tem trabalhado em projetos com parcerias, não é? Que são, estou a pensar nos Humanos, por exemplo, e isso, os Humanos não foram um projeto muito duradouro, mas foram um projeto muito forte, muito intenso. Essa passagem depois para esse trabalho em conjunto, ou mesmo nos seus discos, quando convida e nos concertos outros intérpretes e outros músicos, é uma forma de compensar essa sua característica mais ditadora? Talvez, e também porque, por norma, eu não faço muitas colaborações, porque também não tenho muito tempo. Estou sempre muito ocupado com aquilo que estou a fazer a solo. Mas quando faço essencialmente por dois motivos. Porque gosto muito das pessoas que estão com quem vou trabalhar, porque sou fã dessas pessoas por norma, ou porque gosto muito do repertório que estamos a falar. No caso dos Humanos, eram as duas coisas que estavam em cima da mesa. Apesar de eu ter aceito entrar nos Humanos, mesmo antes sem ouvir o repertório. Porque pessoas? Porque eu sabia que eram canções de António Variações, isso eu já sabia. Mas não sabia quais eram, nunca tinha ouvido as canções, porque eram canções que estavam escondidas em gavetas, etc. Mas só pelas pessoas envolvidas eu aceitei imediatamente entrar no projeto. Eu fiquei maravilhado pelo convite e foi um daqueles projetos muito felizes porque eu, quando entrei no projeto, eu e os restantes cantores, talvez a Manuela tenha tido mais... Manuela Azevedo. A Manuela Azevedo tinha tido mais ação durante a feitura do disco, mas efetivamente eu e o Camané só cantámos o disco. Portanto, eu, quando cheguei ao estúdio, tudo aquilo já existia. Portanto, só interpretaram, não é? Só interpretámos as canções. E uma das coisas boas do projeto foi que depois aquilo foi tão popular que a certa altura nós ficámos abraços com a ideia de que seria interessante tocar efetivamente o projeto ao vivo. E resolvemos fazer uma coisa que eu acho que foi muito divertida, ainda bem que o fizemos, que foi tentar tocar tudo aquilo apenas nós, sendo apenas connosco em palco, os músicos todos que tinham participado no disco, e montar aquilo tudo. Ora, isso implicava que todos os cantores, até o Camané tocou guitarra num tema, se bem me lembro, mas todos os cantores tocavam instrumentos, do princípio ao final do espetáculo. Acho que foi o espetáculo onde toquei mais instrumentos diferentes até hoje. A esse propósito, quantos instrumentos toca? Muitos e todos muito mal. É? Muito mal. Porque... Não há nenhum há algum que toque bem. Não há nenhum que eu toque bem, posso assegurar. Porque eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Sabe que isso não é muito comum ouvir. Não há problema. Eu não tenho problema em assumir. Portanto, nunca aprendeu a tocar Eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Eu tive aulas de piano quando tinha 9 anos, tive um ano disso, mas nunca cheguei a conseguir tocar efetivamente o piano como deve ser. E depois nunca mais. E depois aprendi a tocar guitarra sozinho, porque havia uma guitarra na minha casa e eu aprendi com os acordes e tal. E depois, quando comecei o Silence 4, depois do primeiro disco, como havia uma necessidade muito grande de inventar coisas diferentes que não fossem as mesmas, então eu comecei a aprender a tocar outros instrumentos, mas em casa. Mas por exemplo? Gosto de tocar piano, gosto de tocar bateria dos meus instrumentos, gosto de baixo. Depois as guitarras, no fundo, elas não são iguais, mas uma guitarra elétrica tem componentes radicalmente diferentes de uma guitarra acústica.
Não sei tocar nenhum sopro, nem violinos. Nem sequer, já tentei, mas é muito difícil. Mas não vou Mas lá. não lhe causa nenhum constrangimento profissional e artístico o facto de, como diz, não tocar bem nenhum instrumento, porque não teve formação para isso? Não, porque eu, como costumo dizer, eu toco aquilo que eu quero ouvir. Ou seja, quando eu quero ouvir uma coisa, eu sei como é que ela soa na minha cabeça. Então, se quiser ouvir uma parte de piano tocada de uma forma específica, eu estou a ouvi-la na minha cabeça e depois sento no piano até eu conseguir tocá-la. Às vezes demora muito tempo. E depois só sei tocar aquilo, só sei tocar aquela parte. Eu lembro, por exemplo, quando fiz o disco de versões do David Bowie, havia... as canções do David Bowie são muito complexas em termos harmónicos, é tudo muito complexo. E houve um tema que eu quis tocar todo ao piano, já não me lembro qual é que era. Era um tema muito complexo. Portanto, está a falar do trabalho, do tributo ao David Bowie. E eu demorei uma semana a aprender a tocar aquilo. E tocava todos os dias aquilo. Tocava todos os dias aquilo durante 3 horas. E no fim ficou bem? E no fim sabia tocar aquilo. Eu chegava a um piano e conseguia tocar aquilo de uma ponta à outra. Hoje, se me perguntar para tocar aquilo, eu não faço ideia como é que aquilo se toca. Portanto, não... Eu toco os instrumentos por objetivos, ou seja, eu ouço as coisas na minha cabeça e depois pratico até conseguir fazê-las e depois esqueço-me. Mas isso implica também muita persistência, não é? Sim, sim. Disciplina. Sim, disciplina essencialmente. É um trabalhador da música disciplinado? Não. Não posso dizer que sou a pessoa mais disciplinada do mundo, porque a minha forma de trabalhar é muito caótica, ou seja... eu interesso-me sempre por 7 ou 8 coisas ao mesmo tempo. E assim como estou a tocar o piano, de repente, a meio disso, lembro-me de uma parte que afinal também era engraçada e vou fazer isso, vou fazer isso, eu acho que é uma programação qualquer que eu vou fazer naquele momento. Então, eu, por norma, no estúdio o meu sonho no estúdio era ter pelo menos 5 ou 6 braços, porque eu conseguiria fazer efetivamente aquilo que está na minha cabeça, só que não é muito difícil. Portanto, do ponto de vista de organização, é um bocado complexo. Mas sou muito obsessivo com aquilo que quero ouvir, isso sou. E então isso faz com que o que eu quero ouvir acaba sempre por acontecer, de uma maneira ou de outra. E eu geralmente chego lá pela maneira mais estranha. Muitas vezes os meus músicos, quando vão tocar as canções ao vivo, eu digo-lhes como é que toquei aquilo mais ou menos e eles então, mas isso é a forma mais difícil de fazer isso. Só que foi a forma como eu cheguei lá. Portanto, às vezes mais do que tocar bem um instrumento, a mim interessa-me chegar lá. E depois de tocar bem um instrumento, acho que os meus músicos tocam incrivelmente bem os instrumentos, portanto não preciso de ser eu a tocá-los bem. Para termos uma ideia, hoje em dia, passados os tais 20 anos, em média por ano, quantos concertos dá? Mais ou menos, assim nos últimos anos. Não sei, é complexo saber. Porque há anos onde... Depende de quando se lança discos e quando não se tem discos. Mas vá, em média, considerando que há anos onde toquei 70 vezes e 80 vezes num ano, e há anos onde as coisas são mais calmas, diria que em média farei talvez 40, 50 concertos por ano, sim. A maior parte em Portugal, alguns fora? A maior parte em Portugal e alguns fora, sim. Por onde é que já andou? Em muitos sítios. Brasil... Macau, Espanha, muitas vezes, Luxemburgo, na Suécia, não, na Noruega, Reino Unido, França. E normalmente vai tocar para público local, é? Ou para, sei lá, lusodescendentes? De tudo. É. Porque, como a minha música é cantada em inglês, tem o condão de fazer duas coisas. Uma, nem sempre atrai muitos lusodescendentes, porque eu acho que as pessoas, quando estão noutro país durante muito tempo, querem muito ouvir a sua língua. Querem ouvir português, claro. Querem ouvir português. Eu acho isso perfeitamente natural. E atrai lusodescendentes na medida em que eu sou português e conhecem o projeto. Mas também atrai muitas pessoas que conhecem o projeto, uns por causa de lusodescendentes, outros porque sabe Deus como é que as coisas lá chegaram, mas há muitas formas de chegar lá, de chegar a um público. E há um pouco de tudo. Não posso dizer que há um público específico. Sente-se mais confortável em salas pequenas ou em espaços maiores? Gosto das duas coisas. É?
Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Nas salas pequenas, aquilo que eu gosto é a ideia de nós podermos quase estar a falar com a pessoa que está mesmo à nossa frente. Eu acho um espetáculo muito individual, do ponto de vista do espectador. Parece que eu acho, pelo menos espero eu conseguir, fazer sentir que a pessoa que está a ouvir, que estou a tocar mesmo só para ela. Enquanto num espetáculo de grande escala, tem que se jogar muito com a ideia de grupo, não é? O grupo, o que é que o grupo vai fazer? Como é que o grupo funciona até, exato, não é? como é que podemos cantar reage? todos juntos? Como é que podemos fazer uma festa todos juntos? Porque é muito difícil uma pessoa dirigir-se um a um Claro. num público muito grande. Eu aqui há uns anos estava a ver um concerto e alguém da fila da frente, um concerto grande, e alguém da fila da frente disse qualquer coisa ao vocalista e ele começou a falar com ele. Mas ali eu tive a percepção global, no momento percebi logo, isto é impossível fazer, porque bastava estar 3 metros atrás para não perceber nada do que estava a passar. Sim. Num espetáculo de sala pequena, a pessoa da frente se falar comigo, toda a gente ouve. Sim. E nós podemos estabelecer um diálogo, as pessoas podem entrar nessa conversa, essa conversa pode ir dar uma canção. Isso acontece inúmeras vezes em salas pequenas. Uma das coisas que eu mais gosto das salas pequenas é a imprevisibilidade de tudo aquilo. Eu mando muito também às feras e às vezes acontecem coisas que não estão no programa de todo e elas acontecem. Por isso, talvez seja uma das coisas que mais gosto de fazer, seja tocar esses pequenos. Mas os grandes são transmitem outra energia também, não é? Exatamente, porque são espetáculos também do ponto de vista enérgico, é preciso uma pessoa dar muito mais o litro, não é? Mas são muito mais intensos de vários pontos de vista também. Ao fim de todos estes anos, acontece-lhe, em algumas circunstâncias, pensar, pronto, hoje tenho um espetáculo, tenho que fazer, é a minha vida. O que é chateado com isso? Não, nunca aconteceu. Não porque, como lhe disse no início da conversa, nunca quis ser músico. Ser músico para mim Foi quase um acidente. É um acidente de percurso. A minha formação não é esta. Sim, isso é uma deixa para mim, não é? Não, não, mas só respondendo essa pergunta, eu não sinto isso, porque como não... Eu sempre achei que tocar ao vivo num palco e fazer um concerto, que era uma coisa que só estava ao alcance de poucas pessoas muito sortudas. Portanto, eu acho, cada vez que eu saio de casa, às vezes, eu acho que o mais difícil é enfrentar a ideia de sair de casa, entrar numa carrinha e percorrer não sei quantos quilómetros. Mas uma vez lá, eu nunca me lembro... o espetáculo em si não é? Eu nunca me lembro de alguma vez ter estado à boca do palco e pensar para mim, não era isto que eu queria fazer. Isto nunca me aconteceu, nunca. Ou preferia estar em casa. Não preferia, porque... Aliás, eu digo muitas vezes aos meus músicos, é uma das frases que eu mais digo antes de entrar no palco, é esta. Digo sempre, bem, era isto a estar em casa. Como quem ironiza, como quem diz, já viram bem a sorte que é, não estamos em casa, estamos aqui, vamos fazer isto. Acho uma sorte inacreditável. Voltando ao que estava há pouco a dizer, à partida não iria ser um músico, não é? As suas escolhas académicas eram outras. Estudou cinema, não é? Mas isso continua a ser importante para si? O cinema, a fotografia? Muito mesmo. Inicialmente eu fui para as Belas Artes, onde tive 2 anos sem fazer quase nada, porque não era bem a minha área, não gostei. E depois ingressei no curso de cinema, que fiz o curso, e quando acabei o curso eu nem sequer queria muito bem seguir cinema, apesar de eu ter um amor gigantesco ao cinema, que é uma coisa que eu acompanho fervorosamente ao longo destes anos todos, mas eu queria ser fotógrafo, essencialmente. Que é uma carreira difícil de seguir, mas eu estava muito determinado em fazer isso. E tinha muitos planos, já sabia como é que ia fazer. Só que entre a saída da escola e da faculdade e assinar o primeiro contrato do Challenge Fora, passaram-se 3 meses. Portanto, eu não tive muito tempo. Portanto, a música atravessou-se. Atravessou-se. E eu pensei, na altura, que nós íamos fazer aquilo. E pensei, bem, isto é uma sorte que uma pessoa teve, e a ideia de ir para um estúdio e gravar um disco, e a ideia de ir fazer uns concertos com aquelas canções, era muito atrativa,
Então eu pensei, bem, vamos fazer isto, eu juro que foi tal e qual isto, que assim, eu e toda a gente da minha banda pensou. E a seguir vou fazer outra coisa. Sim, vamos fazer isto durante 6 meses. Foi isto que toda a gente pensou. Nós vamos gravar o disco, passado 2 meses vamos começar a tocar, tocamos mais 2 e pronto, e depois vamos à nossa vida, vamos fazer o que tínhamos a fazer. Até hoje. E pronto, ainda aqui estou. E foi assim. Mas publicou Foi um livro de fotografia. Publiquei um livro de fotografia, eu fiz várias exposições, mas recentemente fiz uma exposição em Braga, nos Encontros de Imagem de Braga. São coisas que eu, efetivamente, gostava muito de ter mais tempo para fazer, porque a fotografia, tal como a música, são áreas que uma pessoa não tem muita capacidade de fazer em modo de hobby. Ou seja, a fotografia demora muito tempo a fazer, porque não apenas pelo ato de fotografar em si ou por procurar aquilo, mas porque a fotografia também é uma coisa que tem que ser pensada, trabalhada, tem que se perseguir uma espécie de um projeto sistemático. E eu todos os anos tenho sempre planos para fazer mais fotografia. Este ano tenho uma série de planos que nunca mais acabam. Mas o ano é longo, não é? Todos os anos são, e todos os anos falho metade do que eu queria fazer. Em relação ao cinema e também à fotografia, acabou por não se desligar, porque, por exemplo, as capas dos seus discos, os videoclipes, são ditatorialmente também trabalhados por si, concebidos por si. Portanto, nesse sentido, não se desligou de todo dessas artes iniciais. Quando eu comecei a fazer videoclipes, eu acho que o primeiro videoclipe que eu fiz foi em 2006 ou 2007. E fiz como uma experiência. Quis saber como é que era, se eu fizesse o meu videoclipe, como é que isso seria. Não, eu fiz o primeiro foi antes, até foi mais cedo. Foi para em 2004 ou 2005. E gostei muito da experiência e depois pensei, bem, então vou fazer outro e inventar outro. Depois pensei, vou inventar outro. E depois nunca mais consegui parar. Eu fiz talvez uns 12 videoclipes até hoje. E como é uma área, a área do cinema, da imagem, é uma área que eu não tenho oportunidade de trabalhar com o tempo que eu queria, dentro da música eu tenho, porque como esta é a minha atividade principal, então é o único sítio onde eu tenho efetivamente o tempo necessário para fazer uma coisa. Pronto, é curta como um videoclipe, mas confesso que divirto mesmo muito a fazer aquilo e divirto-me depois a fazer a parte de produção, de montagem. Eu gosto muito de editar, de edição. E, portanto, eu não gosto apenas de idealizar aquilo, eu gosto mesmo de toda a fase posterior àquilo e inventar depois coisas novas com as imagens, com a edição, etc. E acaba por ser outra forma de eu usar aquilo que eu aprendi dentro da área que me calhou, não é? David Fonseca, nós estamos aqui na Casa dos Autores, na Sociedade Portuguesa de Autores, neste espaço de lugar dos novos, que tem a ver novos, enfim, é novo, tem uma carreira de 20 anos, 20 e poucos, mas isso também não é nada, pois, com certeza. Que relação é que tem com a Sociedade Portuguesa de Autores? Enorme, porque eu lembro-me quando eu comecei a escrever as primeiras canções, eu acho que me inscrevi na Sociedade Portuguesa de Autores em 1996. Portanto, ainda estava há 2 anos de ter o meu primeiro contrato discográfico. Mas foi muito precavido. Fui porque... Nessa altura não era conhecido sequer. Não. Aliás, nós quando assinámos o primeiro contrato, eu já tinha cerca de 60 canções na Sociedade Portuguesa de Autores. 60? Sim. E neste momento sabe quantas tem? Não, nunca as contei. Mas são muitas. São mais de 100. E mais de 200, se calhar. Não faço ideia. São muitas. Mas, e eu não faço assim canções em catadupa. Eu geralmente faço canções para os discos específicos. Mas tenho muitas, não sei. Mas a minha relação acabou por ser muito grande com a Sociedade Portuguesa de Autores, porque eu percebi muito cedo que a autoria e que o direito de autor era algo fundamental para quando uma pessoa queria fazer disto uma profissão. E de certa forma, se há uma coisa que tem conseguido manter a liberdade da minha criatividade, tem muito a ver com aquilo que o direito de autor consegue para um compositor como eu. Portanto,
desde muito cedo eu percebi que a minha ligação com a Associação de Portuguesa de Autores tinha que ser forte, porque defender a autoria e defender os compositores acaba por ser uma missão enorme para quem trabalha cultura, como eu trabalho. Portanto, é enorme. É enorme. Eu não consigo, nem sequer sei se conseguiria fazer aquilo que faço se não fosse a Associação de Portuguesa de Autores. David Fonseca, no lugar dos novos desta semana, muito obrigada. Obrigado.